Olá, gente linda do meu Brasil. Esta semana eu estou assim bem nordestina, verão, em homenagem ao Nordeste brasileiro e à sua cultura e a Maria entrevistada desta semana. Eu sou de uma terra que o sol brilha quase todo dia. Eu sou de Alagoas, Nordeste brasileiro, e vou contar a história da poetisa do cuidar. Porque verso, minha amiga e meu amigo, não é para qualquer um. É para quem tem competência e um pouco de inteligência. Bem querer a gente cria, mas poesia é beleza e sentimento em palavras. Eu, Cléo Paixão, vou trazer para vocês a história da poetisa do cuidar, Onan Silva. Você vai contar toda essa história aí dos mais de 20 livros e da linguagem. Boa tarde, meu nome é Onan Silva, poetisa do cuidar. Nós estamos começando uma live especial, Mulheres em Destaque, as Marias do Brasil, com a jornalista, escritora, repórter, defensora das mulheres, idealizadora e apresentadora do programa As Marias do Brasil. Boa tarde, Cléia Paixão. Boa tarde, Onan. É um prazer imenso, imenso estar aqui no seu canal, um canal aí que tem levado, né, para esses quatro cantos aí do Brasil e do mundo, porque o YouTube não tem fronteira, a sensibilidade e a criatividade da poesia brasileira, poesia nordestina. Um prazer imenso estar aqui batendo este papo com você, neste mês da mulher, mês das Marias do Brasil, falar sobre Marias do Brasil. É um tema muito especial, né, Cléia? E aí, para falar, como a Cléia viu, vocês viram um vídeo de uma parte da entrevista que ela fez comigo, né, que eu sou muito agradecida. Fui considerada uma Maria do Brasil também, e está no canal do YouTube dela. E em comemoração ao Dia da Mulher, reflexão, a gente está trazendo essa temática com a Cléia, que é uma grande estudiosa, pesquisadora, escritora, e deleita-se nesse tema. Como eu sou a poetisa do cuidar, Cléia, eu vou começar com um poema para você, Maria do Brasil, e para todas as Marias do Brasil que nos assistem neste momento. Mulher, não existe ninguém a você, é como a flor amarela do ipê. Mulher, a você ninguém se assemelha, é como a linda caliandra vermelha. Mulher, você é singular na natureza, é especial como o brinco de princesa. Mulher, você é rainha e merece carinho, é sensível como chuveirinho. Mulher, você é retada e guerreira, é como a exuberante flor de lobeira. Mulher, você merece abraço e não açoite, é perfumada como a flor da boa noite. Mulher sempre única e primeira, delicada como a flor de laranjeira. Mulher feita de carne, alma e coração, é como a macia flor de algodão. Mulher, você é lutadora e bambambam, é vivaz como a flor do flamboyant. Este programa, essa live é oferecida às Marias do Brasil, incluindo Cléia Paixão, Onan Silva, porque nós somos belas, premiadas, sempre a brilhar, e eu fiz essa analogia com as flores, porque cada flor tem uma natureza, assim como cada mulher tem a sua natureza. É isso, Cléia, que você pesquisa no seu canal, que vai à procura dessas Marias do Brasil? Onan, você pode repetir a pergunta, por favor? Cléia, então eu apresentei um poema fazendo analogia às flores, são flores distintas, assim como as mulheres são distintas. É isso que você quer apresentar no seu canal, as Marias do Brasil, as mulheres com suas singularidades, com as suas competências e com suas realidades?
Sim, Ana, a diversidade, né, do país, ela é imensa. E o país ele é grande não só em território, mas é grande também na sua cultura e no seu povo. E há uma diversidade muito grande também de mulheres Marias do Brasil, aquelas que começam e recomeçam todos os dias. São histórias diferentes, vidas diferentes, culturas diferentes. E o canal, a proposta do canal é contar essas histórias inspiradoras, emocionantes, dessas mulheres, mulheres de garra, força, histórias de superação, histórias de empreendedorismo, paixão, emoção, né? Então, ou seja, que tudo isso que envolve o universo feminino, essas mulheres incríveis, né? Que são assim lindas e diversas como as flores, né? Pois é, e eu me sinto honrada, Ona Silva, poetisa do cuidar, porque eu escrevo, além de poesia, não continuo literário, eu escrevo romance, eu escrevo quadrinhos, eu escrevo literatura infantil, eu sou uma enfermeira com uma formação de mestrado, doutorado, pós-doutorado, e pesquiso muito a área da arte do cuidar, lembrando que a profissão de enfermagem, Cleia, mais de 80% dos trabalhadores são mulheres, né? Eu falei um pouco sobre mim, mas hoje a maior parte a gente quer dar essa oportunidade para a Cleia estar falando do canal As Marias do Brasil. Cleia Paixão, então, é a idealizadora do projeto, do canal, deste lema, né? Desta poesia bonita chamada As Marias do Brasil. Ela nasceu em Taquarana, em Alagoas, mora em Brasília desde 1995 e trabalha com jornalismo desde a sua formação, que foi em 1991. A trajetória de Cleia Paixão como jornalista, ela trabalhou na TV Gazeta de Alagoas, que foi uma TV afiliada da Rede Globo. Cleia Paixão já foi premiada por reportagens. Em Brasília, a partir da sua trajetória profissional aqui, ela trabalhou como repórter da TV Brasília, da TV Record, produtora do JR, no Congresso Nacional, foi coordenadora executiva no MEC e no Ministério do Desenvolvimento Social. Então, Cleia Paixão é essa mulher também, como eu mostrei, né? Com essa complexidade, com essa integralidade, com várias facetas profissionais e pessoais. Cleia Paixão é jornalista, repórter, escritora, defensora das causas das mulheres. Então, Cleia Paixão é uma Maria do Brasil. Tira do mute e completa o que eu não falei sobre você, Cleia. Ah, tá. Sou uma Maria do Brasil, né? Uma Maria aí que também tem uma história de superação, de garra, de força, emoção, paixão. E nós somos muitas Marias numa só, né? Inclusive, gente, ela abriu aí o nosso bate-papo com um trecho da entrevista que eu fiz com ela, o programa que está no canal As Marias do Brasil no YouTube, você pode ir depois lá assistir a história da UNAM, mas eu fui atrevida, né? Porque eu sou atrevida mesmo, começar aí tentando poetizar, fazer um cordel com uma mulher que que é recordista, está no livro dos recordes, e que é uma poetisa, né, e assim uma conhecedora com profundidade da literatura de cordel. É uma história muito interessante da UNAM, que depois vocês vão lá no canal As Marias do Brasil, assistam e também se inscrevam, né, porque cada inscrição forma causa. Aproveitando bem no início já, gente, inscreva no meu canal, inscreva no canal As Marias do Brasil, né? Porque vocês vão ajudando a gente a levar conteúdos relevantes, os conteúdos do canal
da Cleia é relevante, várias mulheres com várias histórias. Inscreva. E também, como nós falamos lá no Instagram, quem ficar até o final está concorrendo a esse livro de autoria da Cleia Paixão. E eu também vou sortear um livro meu, sabe, Cleia? Mas aí tem que ficar aqui, tem que compartilhar, vai ter uma provinha depois, para ver se precisa atenção. Ô, Cleia, olha, nós já temos pessoas aqui nos prestigiando, e quem tiver aí, gente, por favor, vai comunicando, porque aqui é bem interativo. Marido Carmo dando boa tarde, dizendo arrasou, gratidão, Ana. Nós vamos ajudando umas às outras. Marido Carmo. É a Carminha? É Cleia? É a Carminha, praticando a sororidade, né? A gente tem que ajudar umas outras, fortalecer umas às outras. Isso é Maria do Brasil. Isso, é uma lindeza, Carminha, é isso. Né? A gente compartilha, né? Saberes, experiências. A Carminha continua. Imagina uma negra de origem humilde sendo entrevistada por essa celebridade. Depois dessa entrevista, minha vida mudou. Olha, Cleia, essa frase é de arrepiar, é emocionante. É muito recompensador, sabe? Ela não sabe o quanto isso emociona a gente, o quanto motiva a gente a fazer melhor, porque as Marias do Brasil é uma missão, né? A proposta é empoderamento, fortalecimento e inclusão das mulheres, né? Então, isso é a nossa gente, quem estiver na live, igual a Carminha, vai comunicando, interagindo comigo e com a Cleia, porque, olha, esse afeto que a Cleia ganha agora da Carminha, acho que, né, Cleia, te motiva muito mais. Inclusive, o canal As Marias do Brasil tem o seguinte lema: se ligue no canal mais feminino do país. E As Marias do Brasil tem um ano, né, Cleia, de trabalho árduo, né? Ele foi criado, né, na plataforma no YouTube no dia 31 de janeiro, quase meia-noite, né? E eu estava em São Paulo e um grupo assim, de amigos. Mas o primeiro teaser, a primeira chamada do primeiro programa publicado no canal foi em agosto. O teaser, a chamada no dia... agosto não, março, desculpa. Foi no dia 4 de março, o teaser, e dia 19 foi publicado no canal o primeiro programa, a primeira entrevista, a primeira Maria do Brasil. Qual foi a primeira entrevista? A primeira entrevista foi com uma cantora de São Paulo, chamada Paula Gauss, que tem uma história linda, uma missão. Ela tem a missão PG, que é a missão Paula Gauss, uma ação social lindo que ela faz em São Paulo. Ela tem CDs gravados, ela é comunicadora também, ela está no programa de rádio na Rádio Capital, e fez um espetáculo assim sensacional, um tributo a Calbi Peixoto. Muito, é uma voz assim suave, uma voz assim é incrível. A Paula Gauss é uma Maria do Brasil realmente incrivelmente inspiradora também. Gente, então vai lá, inscreve no canal das Marias do Brasil, assiste essa entrevista com a Carminha, que está aqui super emocionada, essa primeira entrevista que a Cleia fez. São quantas entrevistas que já tem, Cleia? Assim, quantas mulheres que você já entrevistou? Mulheres são várias, porque tem programa que tem mais de uma, né? E tem um programa especial que foi no mês de agosto do ano passado, que mês de agosto também é o mês da mulher. Aliás, todos os meses são meses da mulher, né? Mas em agosto foi criada a primeira delegacia da mulher no Brasil. A primeira delegacia completou ano passado, acho que 35 anos, foi em São Paulo. E também em agosto é o dia da Lei Maria da Penha, que se comemora a sanção da Lei Maria da Penha. Então, no mês de agosto, a gente fez uma campanha no canal com depoimentos de várias mulheres, diferentes setores, né? Essa diversidade de mulheres empreendedoras, e assim, então,
teve um programa especial com várias mulheres, mas entrevista, programa mesmo, são 38 programas, sendo 17, contando com esta semana, que vai ao ar domingo na TV União Brasília, e aí logo depois é publicado também no canal, porque As Marias do Brasil é exibido todos os domingos na TV União Brasília, uma TV aberta no canal 11.1 do Distrito Federal, e contando com essa semana, com o programa do próximo domingo, são 17 mulheres alagoanas entrevistadas, né? Eu estou aqui, são 17 programas com mulheres alagoanas. Que bacana! Gente, quem estiver na live vai dando tchauzinho aí para a gente, interagindo. Então, As Marias do Brasil está nas redes sociais, no YouTube, né, com essas entrevistas de mulheres, incluindo os teasers. Os teasers são essas chamadas, igual eu mostrei aqui no início. Está na TV União, como a Cleia acabou de falar, numa página no Facebook e no Instagram. Todos se encontram com o acesso às Marias do Brasil, não é, Cleia? Tira do mute, querido. Eu tiro o meu som para a qualidade do som da ficar melhor, mas às vezes a gente esquece, peço desculpas aí do microfone. Mas nós temos a página asmariasdobrasil.oficial no Instagram e Facebook, né? E, inclusive, no Instagram, na bio do Instagram asmariasdobrasil.oficial, tem o link do canal As Marias do Brasil no YouTube. Essas duas plataformas, Instagram e Facebook, são um suporte de divulgação do canal, né? O canal no YouTube. Isso. Cleia, olha quem também está aqui, ó, nos prestigiando, a Cristel Bianco. Parabéns, querida, muito bom saber as histórias das mulheres incríveis. Você também é uma mulher incrível, eu te acompanho aí, Cristel, seu trabalho, muito relevante. Está a Cristel é uma amiga muito querida, aliás, ela é uma das pessoas mais que, vamos dizer assim, de apoiadoras, né, do canal. O canal foi criado, eu estava hospedada no apartamento de Cristel Bianco, em São Paulo, né? Ela foi, inclusive, a Cristel foi quem gravou o primeiro programa das Marias do Brasil com a Paula Gauss. A Cristel, que é uma atriz, design de joias, é uma Maria do Brasil, assim, inspiradora de muitas facetas, né? De uma diversidade, assim, profissional, assim, incrível. A Cristel, ou seja, foi uma atitude muito nobre que eu não esqueço, e eu acho que a gente tem que ter gratidão, ninguém chega em lugar nenhum sozinho, né? Então, a Cristel, ela foi para trás das câmeras para fazer Cleia Paixão e Paula Gauss brilharem, né? Então, assim, isso é atitude para poucos, né? Isso. Obrigada, Falando em gratidão, eu tenho uma gratidão a uma grande Maria do Brasil, única, singular, que mudou a minha vida. E sobre ela está nesse livro aqui. Eu vou dar um break aqui para falar um poema também para essa Maria do Brasil. Palavras da minha mãe. Ela existiu na minha vida, ensinando-me pelo falar, e no caminho a andar, entre espinhos e entre flores, entre amores e dissabores, sobre o que é fundamental e o extrato essencial que alimenta o ser a despeito do ter. Felicidade é conquista, era o ponto de vista da mulher-mãe. A mãe-mulher dizia sempre palavras inesquecíveis, aprendidas e visíveis dentro da mente, construindo o meu ser, o meu caráter a tecer. Pois quem me disse, verdade disse. Foi ela a guerreira, a gestadora de ideias, persistente e valente, Anália Pereira. Gente, olha, eu lembrei, claro, que cada um com as suas características, mas ouvindo um pouco a
a Maria do Carmo, aqui a Carminha, falando em gratidão para a Cleia, isso é emocionante. Depois, a Cleia agradecendo a Cristel, que faz joias. Eu lembrei, neste livro aqui, eu falo de duas facetas da minha mãe que lembra essas duas mulheres, a Carminha e a Cristel. Por quê? A minha mãe, Carminha, era muito humilde, não tinha estudos, né? E como a Cleia falou, eu tive uma trajetória, mas essa trajetória, porque, como diz esse poema, porque teve uma Maria do Brasil, muito guerreira, tá? Que me ajudou a tecer o meu caráter e a estar onde eu estou. E a Cristel, por que eu lembrei da minha mãe? Porque eu tenho um poema neste livro também, que eu ofereço para minha mãe, olha que capa linda. Que eu falo, Cristel, que minha mãe, essa Maria do Brasil, ela era uma grande designer de joias, mas design de joias com os elementos que tinha no Cerrado. Eu sou goiana, da divisa de Goiás com a Bahia. Ela pegava flores, eu falo, os brincos de flores, os colares, né, de chuveirinho, de caliandras, eram bijuterias, uma grande design de joias com os elementos que tinha. Não desse jeito que você faz, Cristel, mas eu lembrei dessa Maria do Brasil aqui, viu, Cleia? Nessa live tão emocionante, que é de gratidão também. Cleia, querida... E eu ia falar na Carminha, Maria do Carmo, é muito interessante, e você que está nos assistindo, se puder, vá lá no canal depois, no canal As Marias do Brasil, e assista a entrevista com a Maria do Carmo, a Carminha, maratonista. A Carminha, ela é uma mulher negra, né? Mas ela é uma mulher muito inspiradora. A Carminha já foi vocalista de uma banda de forró no Nordeste. Ela já teve programa de rádio, e depois dos 60 anos, ela começou a correr maratona. Gente, é muita inspiração, né? Então, ela depois dos 60 anos, correndo maratona, e acumula troféus e medalhas. Ela já correu a São Silvestre, ela já correu no Rio de Janeiro, na Maratona do Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Gramado, em Maceió, em vários lugares, e está, inclusive, inscrita para correr nos Estados Unidos. Ou seja, é uma mulher incrível. Conhecer a Carminha, para mim, foi um presente. Ela disse que eu mudei a vida dela, mas, na verdade, com cada Maria, Onan, eu aprendo e cresço. Cada Maria é uma história emocionante, né? São histórias de vida contadas de várias formas, e cada uma ativa um aspecto diferente das pessoas e também em mim, né? Eu entro no universo da entrevistada, eu vou onde ela está, eu vou na casa dela, eu vou no ambiente de trabalho, e assim, para viver um pouco, né, da sua história, do seu ambiente. Então, eu aprendo muito, muito. O canal As Marias do Brasil, ele é um espaço para a voz das mulheres, de fortalecimento e inclusão das mulheres, mas traz a multiplicidade do protagonismo feminino, abordando diversos assuntos por meio dessas histórias incríveis de mulheres extraordinárias e inspiradoras, mulheres visíveis e as invisíveis, né? Essas que começam todos os dias. Então, é uma proposta, quem é entrevistada é empoderado, como a Carminha diz, que, né, ou seja, a vida dela, né, a entrevista, o programa, né, esse contato, esse bate-papo, acrescentou na vida dela, ou seja, quem é entrevistado é empoderado, tem sua história reconhecida, mas essa história, ela vai fortalecer e inspirar outras Marias, outras mulheres no Brasil e no mundo, porque, como eu disse, o YouTube não tem fronteira, né? Então, o programa é exibido na TV e no YouTube. Então, assim, eu aprendo demais. Para mim, eu agradeço muito a Deus por este programa, porque tem sido realmente um aprendizado incrível. Cleia, e fala para nós, como que você idealizou as Marias do Brasil? Porque antes desse projeto, eu chamo de projeto, né?
você tinha publicado A Influência da Mulher no Mundo, você já vinha estudando sobre o universo feminino, né? Você já vinha fazendo palestras, publicou um livro maravilhoso. Foi a partir deste livro que te despertou a fazer as entrevistas? Onan, na verdade, assim, o livro faz parte, tem vamos dizer assim, uma parcela importante neste processo todo. Mas o meu olhar, assim, para as mulheres vem desde muito cedo, né? Eu sempre fui muito observadora e começava a observar já na minha própria casa. Eu sou de uma família nordestina, família grande, de 11 irmãos, eu sou a caçula. A minha mãe era uma mulher muito forte, né? Uma mulher, assim, realmente, uma mulher que teve 11 filhos, criou, assim, realmente é uma mulher que me inspirou, e a sua história ainda me inspira, né, nos dias. Sou quem sou, graças a ela. E eu tenho 6 irmãs, ou seja, é a predominância feminina na família. E depois fui fazer jornalismo, as questões femininas, as questões de gênero, fiz matérias em Alagoas, né, sobre essas questões. Depois eu fui para Brasília, e também com esse olhar feminino. E em 2006, eu coordenei a comunicação no Brasil da campanha mundial 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. E eu tive a honra, né, de viajar em várias partes do mundo, ou do Brasil, conhecendo, me relacionando com mulheres vítimas de violência, com operadores do direito, porque foi em 2006 que a Lei Maria da Penha foi sancionada, começou a ser implantada. Então, eu comecei a conhecer e a me relacionar com operadores de direito, advogadas, promotores de justiça, juízes, implantando as varas da mulher e as mulheres vítimas de violência, por meio da campanha. E tive aí a honra de conhecer a Maria da Penha, a mulher que deu nome à lei. E foi em 2006, eu coordenei a comunicação, coordenei também em 2007 e 2008. Essa campanha no Brasil era coordenada pela ONG, a Gende, e aí eu fui já assim, pesquisando, já tinha um projeto de escrever um livro sobre essa temática, e eu já comecei a pesquisar. Aí eu também fiz assessorias para o departamento, né, de gênero da Universidade da Bahia e outros, né, a Câmara dos Deputados. Eu já fui assim entrando com mais intensidade nessa área e compilando o livro. Aí, em 2011, eu passei um ano organizando este livro, e em 2012 foi lançado, e o livro traz a apresentação da Maria da Penha, e aí a trajetória da mulher, mulheres que romperam, que chegaram no poder. Tem assim capítulos, inclusive esse livro ele me oportunizou, né? Ou seja, abriu as portas para que eu ministrasse palestras em vários lugares. Ele foi lançado também em vários estados, né? Eu fui convidada pelo Ministério Público do Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Mato Grosso para lançar o livro no dia 8 de março de 2013, lá no Mato Grosso. O lançamento foi na Assembleia Legislativa. Fiz palestra em São Paulo, lançamento em São Paulo, dei palestras em faculdade em Brasília, e assim, então é um livro que realmente, assim, e esse livro também pesou para eu ser aí escolhida e receber o título de embaixadora da paz, né, porque este livro tem empoderado mulheres, e quem lê, né, ele não é um livro de autoajuda, mas já tive o retorno de pessoas que leram ou seja, fizeram uma reflexão, né, uma reflexão de dentro para fora, e deu um novo rumo à vida, né? Então, assim, isso é a recompensa para nós, né, escritores, e assim, é incrível.
E aí, voltando para o canal, depois disso tudo, eu comecei a trabalhar numa série documental para a TV, chamada As Marias do Brasil. Então, o canal faz parte de um projeto maior. Foi essa série, ela foi aprovada pela Ancine para captar recursos e realizar, e é uma série temática para a TV, e também com temporadas, né? Mas aí veio pandemia, essas coisas todas, e atrapalhou um pouco, a gente desacelerou. E foi quando veio o canal. Eu estava na casa da Crystal, em São Paulo, com um grupo de amigas, e uma delas, que é a Sueli, que é jornalista também, ela deu a ideia disso, olha, não perde tempo, abre um canal no YouTube, vai divulgando a marca. E aí, de uma forma diferente, com entrevista de mulheres inspiradoras, porque a série na TV é temática, a primeira, inclusive, temporada é sobre a Lei Maria da Penha, a aplicação e o resultado da lei no Brasil, né, é a primeira temporada, mas aí veio o canal, né, a partir daí, e mesmo surgiu no iniciozinho da pandemia, e assim, quando foi em julho, 12 de julho, começou a ser exibido, recebi o convite da TV União Brasília para exibir o programa na TV todos os domingos às 13h30, ou seja, logo mostrando no início o potencial, né, um canal com potencial, com a proposta realmente de se tornar, desde o início, o canal mais feminino do país. Cleia, nós só temos que te agradecer. Você acredita que quando você me entrevistou, algumas pessoas falavam, te vi na TV União, te vi na TV União. Talvez, assim, quem ainda não se inteirou um pouco com o mundo virtual, né, ainda tem a TV para... É muito bacana você também ter esse segmento na TV, né? Hein, Cleia? Você diz que as Marias do Brasil são histórias de garra, luta, paixão, emoção, dificuldades, conquistas, vitórias. Enfim, é um universo de tanta realidade, né? É um universo de tanta realidade que eu vejo assim inserida, porque a nossa história é assim, nossa história, graças a Deus, ela não é linear, ela é um crescente, né? A cada luta a gente pressupõe que vai ter a vitória, e a cada dificuldade vem os desafios, isso é a vida. E eu lembro que eu também, Cleia, nos meus escritos, assim, de uma maneira muito diferente da sua, eu venho pesquisando também vidas de mulheres, né? Esse livro aqui, ó, O Sol da Justiça, eu no meu cuidar, no meu trabalho de profissional de saúde, eu vi vários casos e transformei de forma, assim, mais sensível, mais poética, né, de outra natureza. O livro que o título que você disse há pouco, que eu fui ganhadora, né, foi através desse livro aqui, Histórias da Enfermagem em Cordel. Eu sou a primeira escritora, primeira mulher que escreveu Histórias da Enfermagem em Cordel, e isso, com este trabalho, eu entrei no Ranking Records, com o título homologado. Então, aqui tem histórias de mulheres profissionais de saúde, Ana Nery, Florence Nightingale, Wanda Horta, e várias mulheres de suma importância na história da saúde, né? Esse livro aqui também, eu falo sobre várias mulheres em forma de cordel. Eu tenho estudado as histórias de mulheres são muitas Marias, né? E aqui, em outra perspectiva, grandes enfermeiras, numa perspectiva de quadrinhos, né? Que é outra linguagem para a gente falar sobre mulheres. Nisso, Cleia, quantas mulheres você já entrevistou? Acho que você já falou, mas só para enfatizar que é um trabalho, um processo de trabalho que você não faz assim, hoje eu vou entrevistar uma, não, amanhã vai sair no canal. Eu queria até que você falasse, que eu achei muito sistematizado, organizado, porque a Cleia é muito competente, né, nesse trabalho que ela faz.
E então ela organiza, ela faz o contato, ela agenda, ela combina os cenários, a pauta, né? E depois ela solta e vai mostrando aos poucos. Então, quantas mulheres você já entrevistou? É, E nos fale sobre o seu processo de trabalho sem dizer o pulo do gato, só no geral mesmo, como você procede, para as pessoas entenderem que ninguém, você preza pela qualidade. ninguém faz nada sozinho, ninguém chega em nenhum lugar sozinho, nós precisamos uns dos outros, né? E o trabalho de um e outro se complementam. O canal tem, eu sou idealizadora, eu sou apresentadora, diretora, mas existem pessoas que trabalham comigo, né? Eu sou jornalista, então não é só, eu uso câmera profissional, então tem o cinegrafista, né? A pessoa que dá luz, a iluminação, o áudio, até porque o programa é exibido na TV também, então tenho alguns detalhes profissionais que precisam ser bem cuidados, né? Se não tiver uma boa luz e um bom áudio, além da qualidade na imagem, não é exibido na TV. Mas existe um trabalho de produção antes, que fazer o contato, de procurar essas Marias, né, essas histórias, fazer um contato, né, de agendar o local mais significativo para elas, existe uma produção, tem a pessoa responsável pelas redes sociais, que é a Kelly Aline, que é do marketing digital, né, e que faz todo esse trabalho de divulgação, e existe o editor que faz a edição, né, para que o programa chegue pronto, a gente grava o editor, então é um trabalho de equipe, né, assim como, ou seja, é o que nós defendemos, a prática da sororidade, né, mulheres fortalecendo mulheres, isso é o que é a proposta do canal As Marias do Brasil, que traz histórias de vida, né, histórias de vida aí das diversidades, contadas em bate-papos espontâneos e emocionantes para inspirar, ampliar o horizonte, encorajar e fortalecer outras mulheres aí, Brasil, mundo. Personagens reais, que narram suas histórias reais, dando consistemas a temas importantes relacionados a mulheres. Como cada uma tem uma história, ou não, a gente acaba trazendo diversos assuntos, né? Por exemplo, o programa, teve um programa aí, foi no outro domingo, né, que está no canal, que traz uma iniciativa, assim, muito interessante, do Banco Comunitário da Economia Solidária, isso no interior de Alagoas, no município de Igaci, mulheres protagonistas da economia solidária, e o banco que tem uma moeda própria, a moeda terra, que está realmente transformando a vida de agricultoras e de famílias inteiras, e tem mulheres. Então, são histórias que agregam o conhecimento. Agrega o conhecimento. Social, Cleia, eu vi uma bem bacana, mas explica aí sobre essa moeda própria que eles têm. Eles fizeram, a moeda social, ela tem assim, o objetivo de desenvolver não só, né, os agricultores, né, da agricultura alternativa, os pequenos agricultores, agricultoras, mas também desenvolver o município local. Então, essa moeda, ela circula no município, no comércio, todo o comércio, as empresas, as pessoas compram com a moeda terra, e assim, né? Ou seja, o dinheiro circula no próprio município. Então, assim, é muito interessante. Eles fizeram um trabalho, né? Fizeram um trabalho antes com os comerciantes, explicando a importância, né? Então, eles têm, além da moeda, eles têm os pequenos financiamentos para desenvolver a agricultura e desenvolver os produtos também agrícolas, né? Então, assim, e tem mudado a vida de agricultoras e de famílias inteiras, né? Assim, essa moeda social, banco comunitário, por meio aí, pelo princípio da economia solidária.
Então, assim, agora, domingo passado, já está no YouTube, tem uma história de inclusão. Até ela é jornalista também, mas teve um filho com deficiência e fez dessa história um motivo de luta pela inclusão não só do próprio filho, mas também de ajudar outras mães, escreveu o livro, dá palestras, e o filho, que antes era, assim, falava que não ia ser nada, hoje ele é DJ e é reconhecido pelo seu próprio trabalho, já tocou até com a Loki, né? Então, assim, histórias incríveis que agregam, assim, de inclusão. Tem um programa que eu fiz com a Miss Gari do Distrito Federal. Ela era gari, uma história de preconceito, de superação, e, de repente, foi empoderada a partir do concurso de Miss Gari que tem, e ela ficou tão empoderada que ela deixou de ser gari e foi fazer o supletivo para terminar o nível médio, né, aí, e de repente quer seguir a carreira de moda, né? Então, assim, né, são histórias realmente que nos inspiram e, com certeza, inspiram muitas mulheres, e essas mulheres que dão entrevista também, elas são mais empoderadas, né? Exato, elas são empoderadas, você descobre potenciais, né? Como a Carminha está falando aqui, né? Ela achava que ela não era uma pessoa para ser apresentada, ela nessa gratidão toda, né? Uma corredora, eu não corro nem 1 quilômetro, Carminha. Então, a Cléia descobre talentos, potenciais, esse trabalho As Marias do Brasil eleva a autoestima, tanto da entrevistada quanto da própria Cléia. Ela se sente bem, ela se sente confortável, ela se sente fazendo ação humanitária, né, Cléia? Você mesmo disse que é como se fosse uma missão humanitária de reconhecer e dar, Cléia, eu vou além do empoderamento, você dá visibilidade. Que Deus te dê longa vida para você descobrir mais Marias por aí, porque esse mundo virtual vai ficar registrado, essas histórias, né? E aí, Cléia, quando você falou dessa família de agricultores, né? Eu lembrei deste livro, eu também vim de uma família de agricultores, e nesse aqui, para minha mãe que eu fiz, né? Minha mãe era uma agricultora, né? Minha mãe cuidava de plantas, de terra, talvez de uma forma diferente como essa família que você entrevistou, mas veja bem, menina brejeira lá na fazenda, sem chapéu nem lenço de renda, enfeitava sua roupa bem florida, com amarela flor de margarida. Ó, Cristela, olha minha mãe aí fazendo, se enfeitando. Verdadeira princesa do cerrado, no cabelo um enfeite floreado, guardiã daquela grande beleza das flores exóticas da natureza. Fazia brinco de chuveirinho, com a caliandra fazia carinho, esmaltava as unhas com pétalas, manequim linda, muito esbelta. Fazia colar bonito e colorido, com sementes bem comprido. Seu broche era de flor de lobeira, modelo do Cerrado, Anália Pereira, uma grande Maria do Brasil, viu, Cléia? Era manequim do Cerrado, era designer, era agricultora, uma mulher com pouco estudo, a minha mãe. E nós acreditamos aqui para a live, viu, Cléia? E nós acreditamos, Onan, que com o canal As Marias do Brasil, essa missão de fortalecimento das mulheres, né, e divulgar projetos, histórias bem-sucedidas, de mulheres como exemplos a serem seguidos, porque uma mulher com autoestima boa, bem informada e fortalecida, diz não à violência e busca melhorias para si mesma e para os que estão em sua volta. Então, assim, nós queremos também, com o canal, são ações de enfrentamento à violência contra as mulheres, porque não podemos aceitar esses números estarrecedores de feminicídio
de violência contra as mulheres e que se potencializou durante esta pandemia. Então, nós, de uma certa forma, que a gente considera o canal As Marias do Brasil uma causa social, né, de venda de ideias para mudanças positivas e atitudes e comportamentos, né? Trazemos, assim, histórias que podem dar um norte. Por exemplo, nós estamos aí vivendo, na semana passada, teve uma pesquisa que mostrou que o mercado de trabalho para as mulheres, nesse período de pandemia de 2020, apresenta aí foi o pior nível de 30 anos para a participação das mulheres. Então, as mulheres perderam postos de trabalho, né, vagas. Hoje, assim, foi um retrocesso. Hoje, empresas estão... Mulheres que já estavam em cargo, em função de coordenação, vocês estão substituindo por homens, e para vagas abertas, eles estão preferindo homem do que mulher, né? As empresas estão preocupadas com o acúmulo de responsabilidades na pandemia, que acham que as mulheres estão mais requisitadas pela família e se tornando menos produtivas, né? Então, a participação do mercado de trabalho, ela tem diminuído. As mulheres foram mais impactadas negativamente com relação, durante essa pandemia. E, assim, uma coisa que a gente conquistou aí, aí ao longo dos anos, esse direito da maternidade, né, e de ficar em casa com os filhos, assim, a maternidade, ela tem sido considerada como um empecilho, né? Como ela assim, tem fechado porta para as mulheres, e isso é um retrocesso. E aí eu quero dizer que, mas tem vagas aí se abrindo para as mulheres no mundo da tecnologia, e no canal As Marias do Brasil eu tenho uma entrevista com a primeira e única mulher, até o momento, a presidir uma empresa pública de tecnologia da América Latina, que foi a Glória, que presidiu o Serpro, que é a maior empresa de tecnologia, empresa pública de tecnologia da América Latina. Já foi a maior do mundo, mas eu não sei hoje como está, mas da América Latina, com certeza. E tem uma entrevista com a Glória que ela fala, hoje ela está até numa multinacional francesa, e ela fala sobre a participação da mulher na tecnologia, né? Ela que foi uma das precursoras, aí ela passou executiva do Banco do Brasil, já passou por outras empresas e presidiu, certo, uma empresa onde ela foi estagiária, depois voltou sendo presidente, né? Então, assim, chefiando homens, inclusive aqueles que eram chefes dela quando ela foi estagiária. Ou seja, que é possível, a mulher pode estar onde ela quiser, pode ser o que ela quiser, a mulher precisa acreditar no seu potencial, no poder que ela já nasce empoderada, nós nascemos empoderadas, Deus já nos criou empoderadas, nós temos poder. Agora, algumas, por conta de baixa autoestima, acabam esquecendo do poder que elas têm de tão preciosas que são, e aí, ou seja, não consegue ver a luz no fim do túnel, não consegue ver os espaços, as oportunidades. Então, é preciso um trabalho de resgate da autoestima e as mulheres acreditarem e redescobrirem o poder. E aí, as Marias do Brasil veio para contribuir um pouco com isso, né, de mostrar às mulheres que elas são possíveis, que é possível, que tudo é possível. Se uma consegue, a outra pode. E a prática da sororidade. Nós precisamos uma das outras. As mulheres não são adversárias, não são rivais. Nós temos que nos unir, e unidas nós somos mais fortes, né? Mulheres fortalecendo mulheres. Então, isso é um pouco da definição também. Cléia, isso é de suma importância o que você fala, né, da sororidade, da parceria,
né, umas ajudando as outras, principalmente nesse momento tão difícil, né, Cleia? Onde a gente, inclusive, não pode nem aproximar muito um mundo de distanciamento social, mas a gente pode fazer, levantar com outras propostas como essa sua, que é de grande importância. Cleia, você você quer destacar mais alguma outra entrevista, né? Você falou da Céu, da Carminha, dessa mulher da tecnologia, falou da Maria Assim, Penha, da no primeira canal, entrevistada Cambona. Qual outro que você quer destacar? no canal, Nan, tem algumas mulheres, são líderes de movimentos de mulheres, porque eu penso o seguinte, que todas as mulheres, todas as Marias, devem buscar se engajar em algum grupo de mulheres, movimentos, associações, né? É importante tanto contribuir quanto também ser fortalecida. Então, é importante as mulheres, essa união das mulheres. Então, no canal tem algumas mulheres que são líderes, por exemplo, tem uma entrevista com a Marta Lívia Suplicy, que é a idealizadora da Virada Feminina, também ela é presidente nacional da Virada Feminina e presidente da Libra, que é a Liga de Mulheres Eleitoras do Brasil, que é um braço do organismo americano que defende uma sociedade mais plural, uma democracia mais plural, mulheres no poder, porque é importante, gente, é muito importante, e eu quero falar isso porque em 2022 é um ano eleitoral, nós somos a maioria da população, nós mulheres somos a maioria da população, e somos a maioria do eleitorado, e somos pouco representadas nos parlamentos, seja no Congresso Nacional, Câmara e Senado, nas assembleias legislativas, nos governos estaduais, nas prefeituras, enfim, em todos os lugares somos pouco representadas. Então, a gente precisa fazer uma meia-culpa e nós nos posicionar, precisamos nos posicionar no ano eleitoral e votar em mulheres. Não basta ser mulher para merecer o seu voto, mas veja a plataforma de cada uma. Não pode votar em homem? Pode. Tem que votar também em homem, mas não só tem um voto. Né? Tem um voto para deputado estadual, deputado federal, para governador e para senador. Então, assim, para presidente, ou seja, mais escolha que você possa dar a maioria dos seus votos para mulheres, para que possamos chegar nos lugares onde temos, assim, pesquisas mostram, não, que quando tem mulheres em lugares de decisão, a sociedade melhora, porque a mulher tem uma visão mais global das coisas, e tem a sensibilidade. Nós precisamos de mulheres para nos defender, nós temos aí, estamos no mês da mulher, o 8 de março, temos a celebrar, sim, porque temos muitas conquistas, mas é um mês de reflexão e de luta. Olha aí, ó, na pandemia, as vagas se fechando, a maternidade sendo vista como uma penalidade na hora do emprego, e somos, no Brasil, segundo aí o BGE, 69 milhões de mães do país. Somos consumidoras de mercado que fatura aí mais de 500 bilhões por ano. Então, ou seja, nós somos a maioria e temos que nos posicionar. É preciso nos fortalecer. Se você não consegue sozinha, busca um grupo de apoio, busca uma associação de mulheres, mas é preciso que ocupemos os espaços. É preciso para que possamos realmente chegar na igualdade de direitos, igualdade de gênero, que segundo o Fórum Econômico Mundial, o Brasil vai levar muitos anos e anos e anos para se diminuir a desigualdade de gênero, desigualdade de direito, mas isso depende muito de nós. Nós temos que fazer uma meia-culpa, nós temos que fazer uma reflexão e nos posicionarmos com o voto. É só com o voto, não, mas aí já é um instrumento poderoso. Né? Então, a gente precisa aí, essa questão aí, de ter essa responsabilidades, né? Nós temos aí conquista, Mona, também, que uma coisa que eu vendo, fiquei até meio estarrecida, aí no Supremo Federal,
o Supremo Tribunal Federal, foi na semana passada, eles decidiram que não era mais legítima, ou seja, não era admitida a tese de legítima defesa da honra nos julgamentos de feminicídios, né? De feminicídios. Então, assim, ou seja, gente, a gente pensa até que, assim, como nós estamos, é 2021, 2021, isso parece medieval, mas muitos tribunais estavam aí usando aí a legítima defesa da honra pelos feminicídios, ou seja, homens matando mulheres e usando isso, entendeu? Em seu favor, que é um absurdo, né? Então, assim, o Supremo já foi uma vitória, né? A gente vai subindo degraus. Esses dias mesmo tem as notícias ruins aí, como o fechamento no mercado de trabalho de vagas para mulheres, mas também algumas decisões no próprio Congresso aí, sendo algumas decretos aí, algumas leis, projetos de lei sendo aprovados aí em defesa das mulheres, para que as mulheres possam realmente ocupar os espaços que pertencem a elas possam ser tratadas com respeito, com igualdade de direitos, né? Porque nós não queremos o lugar de ninguém, nós queremos os lugares que nos pertencem, né? E outra coisa que eu quero destacar nós temos aí a primeira vice-presidente mulher, ou seja, com tantos anos, porque não é só no Brasil que existe desigualdade, gente, é no mundo todo, a desigualdade aí é em todo mundo. Então, assim, nos Estados Unidos mesmo, ela é a primeira mulher vice-presidente do país, né? Então, é um avanço, e ela, na semana passada também, no primeiro discurso dela na ONU, foi muito interessante, né, a Kamala, né, ela prometeu lutar por mulheres e pela democracia, e ela disse algo bem interessante, que a gente precisa refletir sobre isso, que ela disse que o status da democracia, ou seja, depende, o nível, né, a evolução da democracia também depende fundamentalmente do empoderamento feminino, do empoderamento das mulheres, né? Não somente porque a exclusão das mulheres na tomada de decisões é um traço de uma democracia falha, deficiente, mas porque a participação das mulheres fortalece a democracia. Então, assim, foi né, assim, realmente, as mulheres, elas são necessárias em todos os espaços de poder. Elas precisam estar, e nós precisamos ocupar esses espaços e precisamos umas das outras para isso. Nós estamos, então, aqui, gente, nessa live, nessa apresentação, nessa palestra histórica, Mulheres em Destaque, as Marias do Brasil, só fazendo um resumo de quase uma hora de live, falando sobre mulheres extraordinárias, dentre elas, Cléia Paixão, a minha mãe, a Nádia Pereira, a Carminha, a Cristel, todas as entrevistadas, todas as mulheres que vão assistir, e todas as mulheres, né, Cléia? Porque esse dia eu ouvi uma frase assim: metade da população é mulher, a outra metade é dos filhos delas, né? E temos outra mulher que chegou aqui agora, que faz muito pela enfermagem, a Vanessa Amaral Magalhães, minha colega enfermeira, também te agradeço estar aqui, trabalha muito a orientação à saúde, nesse tempo de pandemia. Quero te parabenizar, Vanessa, as minhas colegas também, porque a classe de enfermagem tem o grande contingente, Cléia, de Marias, de mulheres, né? E a Vanessa está parabenizando aqui por nós levarmos esperança, pois em tempos de isolamento e perdas, né? E aí, Cléia, nós já temos uma hora praticamente de live, nós prometemos um livro. Antes disso, gente, inscreva no canal de Ona Silva, Poetisa do Cuidar,
inscreva no canal das Marias do Brasil e nas nossas redes sociais. No Instagram eu também estou como Ana Silva, Poetisa do Cuidar, e tem o Instagram, As Marias do Brasil, o Facebook também, nós temos esse nome único, que é fácil de nos achar, porque nos ajuda também, né, Cleia? E assim, sim, no fechamento, inclusive, Cleia, eu queria até te pedir permissão, se, né, esse livro que nós vamos doar, eu acho que a Carminha ganhou, não sei, que está aqui na live, nós vamos presentear quem está na live, a Cristel também, porque todas as Marias você presenteia, né? Isso. Se você me dá licença para eu presentear a Vanessa Amaral Magalhães, que é uma enfermeira, que mora aqui em Brasília, minha colega, eu posso presenteá-la com o seu livro? Mãe, pode, tem duas crianças lindas, a Clarinha e a Luciana. Eu escrevi até um livro, A Casinha de Clarinha, para a filha dela. E eu acho que ela vai ficar muito feliz de receber esse livro. Não é, Vanessa? Você se importa, Carminha, Cristel? A Carminha ela foi presenteada porque em cada programa, em todas as Marias que eu entrevisto, elas são presenteadas com este livro, A Influência da Mulher no Mundo. É uma forma até também de levar informações e para que exerça o seu poder de influência na construção de uma sociedade com mais justiça, com mais igualdade, com equidade, né? Onde a paz e o amor prevaleçam, né? Então, é uma forma também que eu posso contribuir dando este livro que traz a trajetória da mulher, os tratados, né, a trajetória da mulher desde Eva, traz aí sobre a violência contra as mulheres, sobre a opressão, a origem da opressão das mulheres, mulheres em poder, as mulheres que chegaram ao poder, que quebraram os grilhões, né, aí do preconceito, da opressão, e chegaram aí ao poder em vários lugares do mundo, e traz aí a libertação das mulheres também, por meio de Jesus, foi e é um grande libertador, e mulher e religião, ou seja, esse universo, né, tão diverso que a mulher vive, né, e também de assuntos polêmicos, problemas sociais aí, como gerados por temas tão polêmicos como a submissão feminina. Então, esse livro traz aí, assim, né, ele tem a apresentação da Maria da Penha, a mulher que deu nome à lei. É um livro que também ele faz um comparativo, não é um livro religioso, inclusive, nas livrarias, ele fica no setor de sociologia, mas ele faz um comparativo dos problemas sociais que vivemos, que as mulheres enfrentam, com a Bíblia dos cristãos, né? Porque, segundo o IBGE, quase 90% da população brasileira de cristãos, e assim, somando católicos e evangélicos, e mesmo os outros, como o candomblé, o espiritismo, eles não são considerados religião, mas são considerados filosofias ou seitas. Então, ou seja, né, a população da maioria cristã, e eu faço um comparativo que a Bíblia dos cristãos, que, né, fala sobre submissão, sobre violência contra as mulheres, sobre a opressão feminina, então, que diz tudo isso, então, é bem interessante, né, sobre a influência das mulheres também da Bíblia, que elas nunca foram passivas, né, e traz aí exemplos a serem seguidos e exemplos a não serem seguidos, e o livro, ele tem um capítulo aí que traz quase 100 mulheres da Bíblia, né? Então, assim, é interessante aí, né? Mulheres que foram protagonistas em vários lugares. Por exemplo, tem uma mulher aí, por exemplo, Egito, da história, e o livro traz isso, que quando teve uma mulher faraó, o Egito teve grande prosperidade. Também traz a cronologia do voto, né? Em fevereiro, nós já comemoramos 89 anos do voto feminino, né? 89 anos, as mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar e de serem votadas.
antes eram proibidas de votar, né? Então, foi no dia 24 de fevereiro de 1932, e mesmo assim era com restrições, né? Ou seja, a mulher só podia votar, mulher casada com autorização do marido, ou mulher que tivesse uma independência financeira, né? Assim, solteira, e em 34 foi mais ampliado, né? Então, traz as mulheres que foram protagonistas desse processo também, as primeiras que foram votadas, né? As primeiras mulheres que chegaram em governos do Estado, foram poucas no Brasil todo. Nós temos aí um Estado como São Paulo, nunca teve uma governadora. Então, assim, nós temos muito a conquistar, gente. As mulheres ainda têm muito caminho a trilhar para vencer essa guerra da desigualdade de direito, desigualdade de gênero, e esta guerra sangrenta que é a violência contra as mulheres. Nós somos um país, o quinto país no mundo, o Brasil é o quinto país no mundo que mais mata mulheres. Então, a gente não pode aceitar esses números, nós precisamos unir força, precisa dar as mãos umas às outras para vencer isso. E lá no canal, tem, gente, eu fiz, tem rodas de conversa com representantes do Grupo Mulheres do Brasil, é um grupo que foi criado com 40 mulheres, entre elas a Luísa Trajano, e que se expandiu, está em vários lugares do mundo. Então, uma roda de conversa com a representante do Grupo Mulheres do Brasil na Alemanha, Estados Unidos, São Paulo, Brasília, e faz uma roda de conversa. Também tem roda de conversa com a virada feminina, elas que empoderam, tem vários movimentos de mulheres e histórias de mulheres inspiradoras. Então, vão lá depois no canal, As Marias do Brasil, se inscreva, toque seguir, deixe o like, comentário. Precisamos fortalecer a causa. Isso. Nos ajude aí, vem aqui também, quem não é inscrito no meu canal, inscreva aqui, compartilhe essa live, que ela vai ficar salva. No meu canal, inclusive, tem eu apresentando um cordel sobre a Lei Maria da Penha, que eu apresentei no Senado Federal, falando sobre a mulher deficiente, tem poemas lá em relação à mulher, né? E tem vários poemas. E nas minhas considerações finais, Cleia, eu quero agradecer a você, agradecer às pessoas que nos prestigiarem. Vou terminar com um poema desse tema tão recorrente, né, que você falou. Este poema, só um minutinho. Eu fico muito emocionada com esse poema, Flores para Luíse, tá? Ele está em quadro, ele está em livro, ele tem eu recitando no canal. No dia 10 de março de 2016, Luíse Ribeiro foi brutalmente assassinada na Universidade de Brasília. Eu estava no Rio de Janeiro fazendo meu pós-doutorado e no aeroporto eu vi universitária da UNB assassinada. Eu vim do Rio de Janeiro, dentro do avião até aqui, no outro dia, 11 de março, eu ia apresentar no Dia da Mulher, e me pediram para falar um poema, eu ia falar uma coisa muito romântica sobre a mulher, e essa história veio me inquietando. Eu não conhecia Luíse Ribeiro, né, mas inspiração é isso, igual você, né? Como é que você escolhe a Carminha, eu, né, tantas mulheres, as Marias do Brasil? E eu vim do Rio de Janeiro até Brasília escrevendo este poema para Luíse e para tantas Marias mil que eu falo aqui. Então ele diz assim, eu vou encerrar com esse poema e você faz as suas palavras finais, tá, Cleide? Mulher flor, floresça o seu ser. Seja flor, forte como a flor de cacto, que resiste às durezas. Seja sempre a pétala de bem me quer, ante as incertezas. Na guerra que a sua arma seja a flor da tolerância. Não desanima, mulher flor. Seja como a vitória régia aberta para encantar.
como a flor de lótus que é sábia para ensinar, e como o girassol reluzente a brilhar. Seja como hortênsia para minimizar a dor das mulheres que sofreram violência. Solidarize-se, espalhando flores vermelhas encarnadas em memória das mulheres assediadas, das mulheres desempregadas, das mulheres violentadas e das mulheres assassinadas. Flores sempre vivas contra a impunidade, espalhando justiça pela cidade. Mulher flor, levante-se pelas Luísas e Marias mil, para espalhar lírios brancos em prol da cultura da paz. Vai, jardineira da vida, prega a paz falando de dores e flores. Anda e mostra a sua natureza de mulher-flor que vem do seu interior, das suas raízes e da sua diversidade floral. Floresça nesta vida, onde for, planta flor e colhe amor. E eu ofereço flores poéticas para a menina Flor, Luíse Ribeiro. Foi vítima de feminicídio, brutalmente assassinada. Eu trouxe esse poema porque você encerra lembrando da Lei Maria da Penha, e eu sei que você, Cleia, é uma lutadora em favor da cultura da paz e contra a violência contra as mulheres. Deus te abençoe muito, te agradeço muito, e vai, como eu falo aqui, vai, que seja para você. Vai, jardineira da vida, Cleia Paixão. Pregar a paz, falando de dores e de flores. Às vezes a gente tem que falar de dores. Anda e mostra a sua natureza de mulher-flor, Cleia Paixão, que vem do seu interior, das suas raízes e da sua diversidade floral. Floresça nesta vida, Cleia Paixão. Onde for, planta flor e colhe amor. Nós te agradecemos. A Carminha já agradeceu, a Cristel, eu. Nós te agradecemos e todas as Marias do Brasil. Que Jesus te abençoe. Amém, amém. E eu sou muito grata, Una, por esse espaço, né? Porque quanto mais falarmos sobre as mulheres, sobre as questões que envolvem as mulheres, a informação ela é muito importante. E estamos, gente, atravessando um momento muito difícil, que é esta pandemia, assim, muitas tragédias familiares, muitas perdas, vidas sendo ceifadas, mas nós não podemos perder a fé, não podemos perder a fé. E nós, mulheres, nós temos que ter essa consciência do poder de influência que nós temos na família, seja no ambiente de trabalho, onde quer que estejamos. Nós nascemos empoderadas, nós temos este poder. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Ela edifica o lar, ela edifica o ambiente de trabalho, onde ela estiver, ela é edificadora. E nós precisamos ter essa consciência do poder que nós temos na sociedade. No Brasil, aí ao longo dos anos, as redes e movimentos de mulheres vêm desenvolvendo esforços, buscando estabelecer o elo entre violência contra as mulheres e direitos humanos. Porque nós temos direitos enquanto ser humano, direitos humanos, mas nós temos os direitos das mulheres também. E nós precisamos buscar informação, nós precisamos, se precisa de ajuda, buscar essa ajuda. Nós temos redes de apoio de mulheres em todos os lugares. Violência, se você está sofrendo uma violência, não espere a próxima. Denuncie. Hoje você pode ir numa rede social, colocar um X. Mulheres já foram salvas só de mostrar a mão numa rede social com um X, com batom vermelho, e a polícia chegou onde ela estava para socorrer. Você pode fazer uma denúncia pelo WhatsApp. Hoje tem o WhatsApp do Ministério da Mulher dos Direitos Humanos, a Mulher da Família dos Direitos Humanos, tem o Disque 180, o Disque 100, que é o de Direitos Humanos. Então, tem várias formas. Não aceite, nenhuma mulher merece violência,
nenhuma mulher merece sofrer violência, de nenhum tipo, seja ela emocional, seja ela física ou qualquer tipo, nenhuma mulher. E o que parece normal, vezes não é. Palavras que te diminuem não é normal, é violência, violência psicológica. Não aceite. Você tem valor, sim. Você é uma mulher com potencial. Você pode ser o que você quiser e estar onde você quiser. Nós precisamos, muitas vezes, ressignificar nossas vidas. Nessa pandemia, todas as pessoas precisaram ressignificar. Os movimentos também de mulheres, os movimentos sociais, precisaram ressignificar de forma rápida. As igrejas precisaram, ou seja, precisaram ser mais online, digital. Então, ou seja, em todos os setores, as empresas precisaram ressignificar, as escolas, as aulas online, ou seja, todos nós somos afetados e precisamos buscar novos rumos. Então, muitas vezes, a gente precisa parar ou não dá para parar, precisamos, assim, pensar rápido e ressignificar, buscar novos caminhos, buscar ajuda, buscar o fortalecimento. Mas não podemos, de forma alguma, aceitar qualquer tipo de violência. Então, nós temos aí as datas marcos, como agora o 8 de março, que é o mês da mulher, e a motivação desta live, desse bate-papo. As datas marcos são importantes porque trazem, né, ou seja, a lembrança das conquistas e o que muitas mulheres sofreram, morreram, para que nós hoje pudéssemos usufruir de alguns direitos que temos hoje. Né? O 8 de março, aí, veio de tragédias, veio de movimentos, de lutas de mulheres pelo mercado de trabalho, ou seja, por direitos. E nós precisamos de vocês, homens. Nós não vamos vencer esta guerra contra a desigualdade, contra a violência sozinhas. Nós precisamos dos homens nos apoiando. Mulheres e homens andando juntos, em harmonia, em harmonia. Então, nós precisamos. Inclusive, existe o Dia do Laço Branco, que é o 6 de dezembro, que é de mobilização dos homens pelo fim da violência contra as mulheres, que começou depois de uma tragédia no Canadá, né, ali em Montreal, e surgiu aí esse dia de mobilização, é o Dia Mundial, Dia de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Então, assim, para que possamos vencer essa desigualdade e a violência, homens e mulheres andando juntos. Né? Então, não é competir, não queremos o lugar de ninguém, mas nós precisamos de reduzir esta desigualdade de direitos, onde mulheres e homens exercendo a mesma função, e às vezes a mulher é mais capacitada e ganham até 50% a menos do que os homens. Então, as mulheres precisam se conscientizar, buscar informação. Então, eu quero agradecer muito, Onan, a essa oportunidade de falar aí das Marias do Brasil, canal As Marias do Brasil, que para mim, uma missão, para mim é uma contribuição nessa trajetória aí, nessa luta contra a desigualdade, né? Trazendo histórias emocionantes, histórias de vida de mulheres inspiradoras para fortalecer outras mulheres. Eu queria terminar com uma frase que diz assim, que eu não serei livre enquanto existir uma mulher oprimida. Não é assim bem a frase, né? Ela tem eu não serei livre enquanto existir mulheres presas, ou seja, com grilhões, mulheres sofrendo violência, mulheres sendo oprimidas. Então, enquanto tiver uma mulher nesta situação não livre, eu não serei livre. Então, que possamos nos unirmos nessa luta pela igualdade e por mais equidade, por uma democracia mais plural, por uma sociedade
onde a paz e o amor prevaleçam, onde realmente exista mais igualdade e mais justiça, seja uma sociedade com mais equidade. Então, isso é o que eu queria deixar aqui e agradecer você mais uma vez e a todos que estão aí nos acompanhando neste bate-papo. Então, nós agradecemos a Cléia Paixão, idealizadora e apresentadora do canal As Marias do Brasil. Sigam na Silva também, uma Maria do Brasil. Oxente, que enfermeira diferente. Onan Silva, poetisa do cuidado, deixa um cheiro no coração de todas as Marias.